Por mais que o inimigo está aí trabalhando, labutando, complicando a vida de pessoas, irmãos, Deus está trabalhando também. E Ele vai usar quem? É minha, você, somos nós. Nós somos os instrumentos de Deus para tocar essa geração. E o diabo sabe disso. E o que ele vai fazer? Desarticular você. Ele desarticula a tua vida. A primeira coisa que o diabo tenta, irmãos, em relação a nós, é nos colocar em pecado. Porque o pecado obstrui nossa relação com Deus. Não combina, irmãos, é você tentar misturar água e óleo. Não dá liga. Não dá liga. Você pode estar vivendo bem, mas se você passou a viver com o pecado, a sua conexão com Deus é quebrada. Se não houver arrependimento, confissão, mudança e transformação, está bloqueado. Não importa o quanto a gente tenta aparentar que está tudo bem, mas não vai ficar bem. Porque nós temos que voltar e reconstruir tudo. Eu tenho dito aqui e reafirmo, não existe tempo de casa com Deus, irmãos. Essa coisa de brasileiro, né, que trabalha 20 anos numa empresa, é quase dono da empresa. Pensa assim, se eu sair agora eu vou levar uma bolada de dinheiro. Não, no reino de Deus não é assim, irmãos. A pessoa caminha 20, 30 anos com Deus, se ela pecou, ela voltou para estaca zero. Ela tem um alto preço a ser pago. E isso tem que me causar temor e tremor ao meu coração. Ao invés de eu me sentir soberbo, arrogante, não. Eu tenho que me sentir cada vez mais humilhado diante de Deus. Ontem, 1º de abril, eu estava regressando e lembrando-me. Em 1988 eu desci as águas. E era um grupo grande de pessoas que foram batizadas ali no Rio. E eu digo, irmãos, que desde aquele dia, eu fui nascido e criado no Evangelho. Mas filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Um dia eu tive que decidir também por mim. Eu entendi que Deus estava me chamando. Eu não podia ser apenas o filho do irmão Milton, da irmã Noêmia, não. Eu tinha que ter minha identidade com Deus. E desde que eu desci as águas, que assumi esse compromisso com Jesus, essa vontade de servir a Deus é cada vez mais intensa, é contínua, é permanente. E quero permanecer até o dia da volta do Senhor. E eu quero hoje te estimular a isso, a você vivenciar aquilo que é o propósito, aquilo que é o projeto de Deus. Eu queria só fazer uma reflexão, irmãos, nesse texto de Hebreus capítulo 10. Vou pedir tua ajuda, Michel, porque meu aplicativo aqui deu pane. Ele foi para a Espanha, não quis voltar mais para Portugal, não. Hebreus capítulo 10, bota aí o versículo 35. Coloca primeiro na corrigida e fiel. Ok. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Coloca agora a revista atualizada, a ARA. Ficou igual? Ok. Vou trabalhar com essa versão. Não abandoneis. Sim, existe similaridade entre rejeitar e abandonar. Sim. Mas eu acho que abandonar para nós tem um sentido muito mais forte. Abandonar é quando eu não quero algo e eu deixo de lado. Sim, eu estou rejeitando. Quando falamos de abandono, nós pensamos em crianças cujos pais, que um dia declararam amor, declararam ternura, mas devido às circunstâncias, eles abandonam seus filhos. Maridos que abandonam suas esposas, esposas que abandonam seus maridos, filhos que abandonam seus pais.
Então essa palavra se torna forte quando você vai pensar em um relacionamento que existe o abandono. E aqui o escritor dos Hebreus, ele está exortando aos irmãos que estavam espalhados: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Confiança fala de fé. A confiança fala daquilo que nós cremos em relação a Deus. Infelizmente, no nosso tempo de cristianismo, nós temos visto uma fé muito rasa, muito vazia, muito superficial. Eu vou apenas trazer a lembrança aos irmãos que já ouviram várias vezes essa ilustração. É só para trazer luz naquilo que eu quero compartilhar. Um homem, ele queria mostrar o seu poder de equilíbrio. E ele foi até um abismo, esticou ali um grande cabo de aço e convocou a cidade inteira, dizendo que ele haveria de atravessar. E aí, no dia fatídico, lá estavam multidões de pessoas. E ele virou para a multidão e disse: quantos acreditam que eu posso atravessar e voltar? E todo mundo aplaudiu e disse: ok. E o que ele faz? Ele vai com aquela vara dele, atravessa do outro lado. Deixa eu resumir para ganhar tempo. E ele vem de novo e chega, todo mundo aplaude, diz: que lindo, ótimo, maravilhoso. Mas aí ele pega um carrinho de mão e ele diz assim: quantos acreditam que eu consigo atravessar levando esse carrinho de mão com um saco de cimento? E todo mundo aplaude e diz: ok, você consegue. Aí ele diz assim: você senta no carrinho? Não. Você não confia que eu posso? Não. Ele perguntou: quem senta no carrinho para atravessar comigo? Ninguém. Essa é a diferença entre o confiar e o apenas crer por crer. E nessa história diz que um menino de tenra idade se oferece, chega ali e senta, somente senta. E a multidão fica diante daquele momento tenso, e o homem pega o carrinho, atravessa e volta com o menino são e salvo. E aí as pessoas perguntam: menino, tu és maluco? Como que você pode sentar no carrinho diante daquele abismo todo? Você não teve medo? Ele disse: não, é o meu pai. Ele é o meu pai, não ia deixar eu cair. Quando nós entendemos a nossa relação com Deus, nós não vamos abandonar a nossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Tem muita gente que está ficando para trás, irmãos, porque se decepcionam. E diz assim: olha, eu me decepcionei com o irmão, com a irmã, com o pastor. Eu me decepcionei com a igreja. Amado, se nós mantivermos a nossa confiança plena em Deus, haja o que houver, aconteça o que acontecer, faça o que tiver que fazer conosco. Mas a nossa confiança em Deus, ninguém mexe. Ninguém tem o poder de entrar dentro do teu coração se você não permitir. O nosso coração tem que ter tranca, tem que ter porta, irmãos. Nosso coração não pode ser uma cancela onde entra o que as pessoas quiserem. As pessoas te lançam uma ofensa, aí entra dentro do teu coração. As pessoas falam mal de você e entra dentro do teu coração. Não, teu coração tem que ter uma porta. Só entra o que eu deixar entrar. Não, meu coração não é depósito de lixo onde as pessoas vão chegar e lançar os lixos dela dentro de mim. Eu preciso guardar meu coração. Salomão, ele disse: de tudo que tu deves guardar, guarda teu coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Então o teu interior, a tua confiança em Deus não pode ser abalada por causa de pessoas, por causa de situações, por causa de circunstâncias. Queridos, eu vos digo isso com muito temor e tremor. Pessoas às vezes estão tão animadas com Deus na caminhada,
e de repente perde o emprego. Pronto, abala tudo. Não conseguiu passar na prova. Vai participar de um concurso e perdeu um ano de concurso e não passou naquela instituição que queria. As pessoas se abalam com isso. É traído por um amigo, por uma amiga, e isso abala. Nós precisamos aprender, irmãos, no mundo nós estamos sujeitos a passar por todas as coisas. A grande questão é como é que eu reajo a isso. Eu tenho que aprender que a minha confiança em Deus é: Senhor, eu estou aqui na terra. O mundo, ele é feito de decisões humanas, mas o Senhor tem o poder de dar permissão e não dar permissão. Diz a Bíblia que nenhuma tentação que vos sobreveio que não fosse humana. Fiel é Deus para vos prover o livramento. As pessoas podem intentar o mal, irmãos, mas se Deus, ele não tem propósito, não te alcança, não te pega, não te acerta. Eu vou dizer para a igreja, já preguei Atos 12, com lágrimas nos olhos, porque existem coisas que a gente não consegue entender, apenas crer. E para mim, Atos 12 é um texto que mexeu com minha alma quando eu estava preparando uma vez para pregar na igreja de um amigo meu. Coloquei Atos 12, 1. Veja bem, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Vira o 2. Fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vira o 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E acabou. Presta atenção numa coisa que eu quero dizer. Volta para o 2 agora. Fazendo passar ao fio da espada Tiago. Quem é Tiago? Tiago é irmão de João. Quem é esse João? João é o filho de Zebedeu. São os 2 filhos de Zebedeu que eram chamados de Boanerges. Esse Tiago é aquele que as crianças cantam: Pedro, Tiago, João no barquinho. Esse Tiago foi aquele que subiu lá para o Monte da Transfiguração. Esse Tiago foi aquele que entrou lá na ressurreição da filha de Jairo. Ele foi um amiúde íntimo de Jesus. E no primeiro embate, é o primeiro apóstolo que morre. E não sei que por que cargas d'água, o Espírito Santo quis assim. Você tem um versículo que relata. Você quer saber sobre a morte de Estevão? Você tem um capítulo com mais de 60 versículos de um diácono, mas um apóstolo. Você só tem ali dizendo: ele foi morto ao fio de espada. É assim que termina a vida deste que, quando eu olho para a palavra, havia expectativa. Afinal de contas, ele foi tão íntimo de Jesus. Por que Deus investiu tanto? Por que o Senhor investiu tanto nele? E ele morre no início da igreja, no início do processo. Tinha tanta coisa para ser feita, irmãos. Eu, humanamente, quando eu olho e falo: Deus, não consigo entender isso. Não consigo compreender tanto investimento. Aparentemente parece que foi desperdiçado. Mas esse capítulo 12 é o texto que nós pregamos para falar sobre o quê? A eficácia do poder da oração. Porque Tiago é preso e morto. Pedro é preso e é solto. João vai viver até os seus 90 e tantos anos de idade. Não abandona a fé porque perdeu o irmão. Parecia ser meio injusto, sabe? Consegue conectar o que eu estou dizendo? Por que Deus preservou Pedro e deixou Tiago morrer ao fio da espada? Irmãos, existem coisas que você não vai entender nessa terra. Existem coisas que a casa do teu irmão, a coisa está fluindo, está acontecendo, e na sua, parece que a coisa está só picotando e desabando. Aí vamos voltar para Hebreus 10, 35. Mas mesmo com as coisas saindo tudo errado, irmãos, eu não posso abandonar a minha confiança em Deus. Eu não posso abrir mão de quem Deus é.
Nós somos frágeis, fracos, falhos, somos débeis. Deus não, Deus é perfeito, irmão. Deus não erra, Deus não falha, Deus não se equivoca, Deus não se atrasa, Ele é perfeito. Nós que temos problemas, e com isso nós precisamos nos alinhar com Ele. E diz mais ainda: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Quão felizes são aqueles que permanecem até o fim. Tem uma história que é narrada sobre 40 mártires e 40 coroas. Eu não me lembro de todos os nuances desses detalhes, mas é uma história que marcou a história da igreja. E foi um fato real que ocorreu quando 40 irmãos foram levados para a praia para serem executados. E os soldados colocaram eles na água e disseram: olha, eu quero dar a vocês a chance de vocês não morrerem. Aqueles em que pela qual quiserem salvar a vida de vocês, é só vocês levantarem as mãos, se renderem e renunciar ao Jesus de vocês. E passado algum tempo, lá estavam aqueles 40 cristãos, ali na água, e os soldados gritando palavras de ordem contra eles. E de repente, um cristão não aguenta a pressão, levanta as mãos e sai gritando: eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu nego tudo, por favor, não me mate, não me mate, não atire. Então, o soldado que trazia uma grande arma foi ao encontro daquele homem. Ele retira a arma e diz: tu és louco, homem. O que você está fazendo? Se você estivesse vendo o que eu estou vendo, você não faria o que você está fazendo. E ele diz: tem 40 seres em cima de cada um de vocês ali. Tem 40 seres, um em cima de cada um daqueles que ali estão. E eles têm coroa nas mãos. Faz o seguinte: toma a minha arma, fica no meu lugar, que eu vou para o teu lugar. Depois você pesquisa no Google e você vai ver essa história, talvez com mais riquezas de detalhe. Confiança não abandonou. Os 39 não abandonaram, aquele jogou fora sua chance, sua oportunidade. Irmãos, nós precisamos a cada dia vencer esses desafios que o inimigo quer nos desanimar, desestimular, para você não orar. Cada dia é uma bomba, cada dia é um problema, cada dia é uma situação, cada dia chega uma coisa para você recuar, retroceder. Tudo que o inimigo quer é entristecer teu coração, te jogar numa fossa. Que hoje virou moda isso. Depressão é a fala do século, irmãos. Nunca a rede farmacêutica lucrou tanto com psicodrópico como este momento agora. Os setores de psiquiatria tem que agendar, não tem vaga. Psicanálise, psicologia, está tudo em alta. Livros de autoajuda é o que mais se vende hoje. Porque as pessoas estão sendo enclausuradas na tristeza, na angústia. Tem pessoas que têm tudo para ser feliz, mas são dominadas por uma tristeza, dominadas por angústias quase que inexplicáveis. Mas nós entendemos, irmão, tem uma explicação, sim. Há uma ação demoníaca, diabólica, que não quer que o ser humano seja feliz. Ele só vai ser feliz se ele se dobrar aos caprichos do mundo. Lembre-se, acho que Tiago 4:4, vê se é isso. Enviais, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, para você ser feliz no mundo, você tem que ser amigo do mundo. Que aí o mundo vai te proporcionar esta alegria. Mas quando você declara inimizade com o mundo, você sofre um bombardeio. Você sofre um cancelamento. Falta pessoas para você ser acolhida. E às vezes os erros são trazidos até mesmo para o núcleo da igreja.
Por isso que eu tenho orado, irmãos, para que cada vez mais Deus levante cristãos maduros, aonde eu possa, José, ser o teu amparo e você ser meu amparo. É por isso que a Bíblia fala, melhor ser dois do que ser um. Porque quando um caiu, o outro levanta. Mas o problema é que hoje o diabo está batendo tão forte que são dois, mas quando cai os três. É por isso que precisamos buscar esse espírito de fortaleza, irmãos, para sermos uma igreja madura. Aquele que está fraco, a gente estende a mão, vamos levantar a mão para cima. Não vamos parar, não vamos ficar para trás. Nós temos um inimigo, que a Bíblia fala que é como, ele fica bramando como leão. E o leão, ele tem esse grito dele, esse uivo dele, que paralisa suas presas. É algo que deixa a sua presa, primeiro que ele já fica em um local de ataque. E quando ele brama, faz com que a presa perca a capacidade de fugir. E quantas pessoas que estão assim, irmãos, aterrorizadas com os problemas, com as crises, com as situações, e não conseguem reagir. Amados, tem poder de reação, sim. Nós podemos reagir não na nossa força, mas na força do Senhor, no poder do Senhor. Quando eu olho para esse capítulo 12, sim, a igreja se angustiou, teve uma dor terrível nela, mas todo mundo levantou a cabeça, vamos para frente, nós vamos seguir à frente. Amamos o irmão Tiago, mas nós não vamos deprimir por causa disso. Perdemos o apóstolo. E observa um detalhe, não teve substituição. Quando Judas traiu a Jesus, colocaram Matias no lugar dele. Sim, Judas foi substituído, porque ele apostatou. Tiago não foi substituído. A igreja aceitou a perca. A igreja aceitou aquilo que, do ponto de vista humano, era inaceitável. Quando nós caminhamos com Deus, a nossa confiança nele é: Senhor, ainda que eu não entenda, ainda que eu tenha coisas que vai além da minha compreensão, a minha confiança em Ti fica inalterável. Aleluia. Eu vou caminhar, eu vou prosseguir, eu vou avante. Eu não vou parar por causa do poder das trevas. Eu não vou parar porque o inimigo quer que eu pare. Não, eu vou prosseguir, eu vou avante. Eu vou continuar pelo poder do nome de Jesus. Voltando para Hebreus capítulo 10. Olha o verso 36. Com efeito. Qual é o efeito? Lembrando que ele termina, vou te dar trabalho aí, Michel. Ele termina o verso 35, dizendo que tem uma recompensa. A nossa confiança em Deus, ela traz consigo um grande galardão. Amados, entenda, você vai ser premiado por viver uma vida com Deus. Viver com Deus já é o prêmio. Viver uma vida com o Pai já é um prêmio, mas diz a Bíblia que teremos um grande galardão em nós permanecermos na confiança com Ele. E aí no 36 diz, com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Agora vamos ter que mexer de novo. Não, 36. Nós só vamos mudar agora a versão. Voltemos para corrigir e fiel. Perseverança também fala de paciência. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha, queridos, poderíamos gastar aqui, sem exagero, irmãos, ora nesse versículo. Sabe por quê? Porque quando esse texto aqui, a revelação que tem é que, se nós dividirmos, primeira parte, vocês precisam ter paciência. Paciência talvez é a aula mais difícil que tem de nós aprendermos. É uma das lições mais terríveis. Porque nós, seres humanos, nós queremos as coisas na nossa hora, no nosso tempo. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira.
E quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente se frustra, se aborrece, fica irritado. Nós queremos ter o controle. E aí a paciência é o quê? É nós reconhecermos, não tem o controle de tudo. Você é limitado, nós somos limitados. Nós não conseguimos controlar nem o nosso corpo. Tem uma dor de cabeça e diga para ela, vai embora dor de cabeça. Não vai, irmão. Aí você vai ter que o quê? Ter a paciência para que o remédio faça o efeito e a tua cabeça para de doer. Nem sobre o teu próprio corpo você tem esse poder. Por isso te exige paciência. A Bíblia fala de Moisés como o homem mais manso que pisou sobre a terra. Mas pensa numa faculdade que ele passou. E que faculdade, irmãos? 40 anos desconstruindo as suas faculdades e ciências egípcias. 40 anos lidando com o nada, com o vazio. Porque quando ele saiu do Egito e vai para a casa de Jetro, e ali ele casa com Zípora, esse homem, acostumado com uma diplomacia de vida social, ele era um príncipe. Ele vai ter que conviver sem pessoas para conversar. Ele vai cuidar de ovelhas. Ele vai para o nada. Vai conversar com o vazio. Se não tem paciência, irmão, ele pira. Dá um nó, dá um bug na cabeça. Então, ou ele aprendia a paciência, ou ele pirava. Até o dia que Deus aparece para ele, por meio de uma sarça, e chama ele para viver um projeto que nem ele esperava mais poder viver. Porque necessitas de paciência. Essa é a primeira parte. Para que, escuta, a segunda parte, depois de haver desfeito a vontade de Deus, irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo. Geralmente, essa segunda parte a gente está agarrado. Tem tanta gente travado. Por quê? Porque não busca fazer a vontade de Deus. Continua fazendo a vontade da carne, vontade do mundo, vontade de A, de B, de C. Mas a de Deus não. Nós fazemos a vontade, às vezes, de todo mundo. Fazemos a vontade do patrão, porque queremos agradar o amigo. Fazemos a vontade da esposa, do esposo. Mas e a de Deus? Porque esse texto está dizendo, olha, depois de você ter feito a vontade de Deus, você vai necessitar de paciência. Eu estou parafraseando o texto agora. Porque é essa a verdade que está dizendo aqui. Olha, porque necessitar de paciência, depois... Então a paciência ela vem depois de você ter feito a vontade de Deus. Tem pessoas que nem começou a engatear na fé. E já querem que as coisas aconteçam. E o texto está dizendo, depois de você fazer a vontade de Deus, pacientemente você vai ter que esperar. Porque se você vai ter que esperar para que possa alcançar a promessa. A promessa não é instalar de Deus, irmãos. É um processo. Abraão foi chamado aos 75 anos de idade. Eu te pergunto, quantos anos Abraão viveu? Tarefa difícil, né? Não lembra? Abraão viveu 175 anos. Ele passou um século desse novo relacionamento dele com Deus. E ele não viu todas as promessas. Ele não viu a conquista de Canaã. É isso que tem que apaziguar nosso coração, irmãos. Deus não vai trabalhar do nosso jeito, da nossa forma. Isaac, o filho de Abraão, ele casa com a linda jovem chamada Rebeca. E todos nós falamos, né, do casamento, quando falamos de casamento lindo, bonito, falamos do quê? Isaac e Rebeca. Sim, casamento lindo. A Bíblia só fala a idade de Isaac, não fala a idade de Rebeca. Isaac tem 40 anos. Rebeca possivelmente era muito mais nova. Era uma jovem ainda. Agora vem uma questão, irmãos. Aquilo que aparentemente era tudo felicidade, se transforma num drama para o casal.
Por quê? Rebeca é estéril. Novamente ele vai ver o drama que o pai dele viveu. Abraão viveu um drama, entenda, depois de haver feito a vontade de Deus, necessidade de paciência. Abraão teve que esperar 24 anos para Sara engravidar. Somente no 25º ano que ele foi segurar Isaac. 25 anos depois da promessa. Isaac casa com Rebeca. E aí eles descobrem que a Rebeca é estéril. O que vão fazer? Diz a Bíblia que eles vão orar. 20 anos depois, vai nascer Esaú e Jacó. Necessitar de paciência depois de haver feito a vontade de Deus, para que possais alcançar as promessas. E eu quero terminar, irmãos, dizendo: com muita dor na alma, muita gente já perdeu o céu. Perdeu a promessa, porque não teve paciência de esperar em Deus. Esperar no Senhor, deixar o tempo de Deus acontecer, deixar que as coisas transcorram dentro daquilo que é o limiar da vontade de Deus. Irmãos, o fato de você estar vivendo a vontade de Deus não significa dizer que Deus, então, Ele tem obrigação de fazer algo por você. Pelo contrário, quando você faz a vontade de Deus, você já está sendo beneficiado de poder viver a vontade de Deus. À medida que isso cai no nosso coração, irmãos, eu digo, irmãos, eu me tornei pastor em 95. No ano que vem eu faço 30 anos de ministério. O meu sentimento é de privilegiado. Tem batalha, tem luta, tem tribulação, tem... Queridos, Deus poderia ter escolhido qualquer outro. Qualquer outra pessoa. Então eu me sinto privilegiado de ter o chamado. Eu não posso olhar para o ministério e dizer: ai, que tribulação. Não, irmãos. Eu tenho que me sentir honrado, porque Deus me escolheu para trabalhar para Ele. Você tem um dom da parte de Deus e trabalhar para Deus, querido. Eu já disse isso, e às vezes as pessoas se assustam quando eu digo: Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nós, amados. Ele é soberano, Ele é Deus. Ele trouxe esse universo à existência pela palavra dEle. Então nós trabalharmos para Ele, isso é um privilégio. É um privilégio trabalharmos para Ele. Quando a Bíblia fala que nós cooperamos com Deus, meu Pai, eu poder cooperar com o Criador do universo. Deus aceitar a minha ajuda. Quantas pessoas que vão trabalhar não aceitam ajuda de ninguém, né? Se você vai trabalhar, fica aí, não quero não. Você vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Tem pessoas que são assim. Não, deixa que eu faço sozinho. Escuta, Deus poderia ter feito tudo sozinho. Mas Ele escolheu a mim e a você. Não, eu quero que você coopere com a minha igreja. Eu quero que você coopere com a minha obra. Mesmo que você não saiba nada, mas eu vou te ensinar, eu vou te capacitar, vou te dar os dons, vou te dar a habilidade, e você vai trabalhar comigo. Não é trabalhar para mim, é trabalhar comigo. Então, amados, que guardemos essa palavra. Não abandone a tua confiança. Permaneça confiante em Deus. Deus não falha, Deus não te trai, Deus não te deixa na mão. Pode ter certeza, aquilo que Ele te prometeu já está garantido. Esse ano é um ano de política lá no Brasil, nas questões municipais. E esse período promete-se até a alma de vereadores e prefeitos. Mas é só até a pessoa dar o voto. Depois disso, nem sabe mais quem são aquelas pessoas. Mas Deus não precisa ser eleito por nós, irmãos. Então, aquilo que Ele promete, Ele não depende do teu voto para fazer promessa para você. Ele promete porque Ele já fez. Ele promete porque Ele já fez. O céu já está pronto. O céu já está preparado. E nós somos privilegiados de sermos convidados por Deus para participar desse banquete no céu. Se coloque de pé. Senhor Deus, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, Senhor, porque nós fomos agraciados. Agraciados, ó Deus, com esse presente salvífico, que é o perdão do nosso pecado. A pessoa de Cristo Jesus que habita em nós, que mora em nós, que nos salvou, que nos redimiu. Obrigado, Deus. Externamos a Ti a nossa gratidão. Eu te agradeço pela igreja, Deus, que é o corpo de Cristo.
Eu agradeço pela vida dos meus irmãos que foram juntamente comigo arrancados do poder do pecado. Senhor, o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais. O Senhor nos deu um novo nome, nos fez viver novidade de vida. Ó Senhor, eternamente gratos a Ti somos, ó Deus, porque o Teu Espírito nos alcançou e pedimos a Ti, Senhor, não nos deixe abandonar a caminhada. Fortalece a nossa fé, renova a fé do Teu povo, da Tua igreja, renova os Teus filhos, ó Deus, para permanecerem firmes até o último dia, porque sabemos que não tardará esse momento. Está chegando a hora, está chegando o nosso momento de ir embora, e nós queremos, Senhor, eternamente morar contigo. Assim, Deus, guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vai em paz, vai na bênção. Continuemos firmes.